Turminha do terceiro AB. Aula 7 e 8, na aula passada, nós vimos o resumo dessas duas aulas. E agora nós vamos fazer os exercícios, como eu deixei explícito na aula passada. Então, é a segunda parte da aula. No primeiro exercício da página 136, ele fala o seguinte: indique a polaridade das moléculas. Polaridade das moléculas, tá? Então vamos lá ver. Nós vimos o seguinte: se nós temos dois átomos e eles são diferentes, eles vão ter eletronegatividades diferentes, de uma maneira geral. Portanto, a molécula vai ser sempre átomos diferentes, dois átomos, vai ser polar. No segundo, no B, Cl ligado ao Cl, são dois átomos iguais, portanto, eles apresentam a mesma eletronegatividade. Portanto, eles vão ser apolar. Então, para moléculas é assim, de uma maneira geral. Átomos diferentes, quando tem dois átomos. Átomos diferentes, polar. Átomos iguais, apolar. A partir de 3 átomos, nós temos que verificar o número de nuvens. Se o número de nuvens for igual ao número de ligantes iguais, a molécula é apolar. No entanto, se o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, a molécula é polar. Então vamos lá ver. Vamos contar nuvens. Cada ligação química, seja dupla, seja simples, ou parzinho de elétron também, nós consideramos como nuvens. Então, aqui no caso dessa fórmula aqui, eu tenho 1, 2, 3 nuvens e 2 ligantes iguais. Portanto, a molécula é polar. O número de nuvens diferente do número de ligantes iguais. Contudo, veja o D aqui. Eu tenho 1 nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. E tenho 3 ligantes iguais. Ligantes, eu estou considerando os átomos ligados ao central. Número de nuvens igual ao número de ligantes iguais, a molécula, portanto, é apolar. Então, notem, se o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, a molécula é polar. Se o número de nuvens for igual ao número de ligantes iguais, a molécula é apolar. Olha aqui, o E, 1 nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens. Não esqueçam que o parzinho de elétron no átomo central a gente conta como nuvem também. Então são 4 nuvens e 3 ligantes iguais. Número de nuvens diferente do número de ligantes iguais. Portanto, a molécula é polar. Em F, eu tenho o carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. Não importa que seja uma dupla ligação, a gente conta como uma nuvem, 2 nuvens. E 2 ligantes iguais. Número de nuvens igual ao número de ligantes iguais, a molécula é apolar. Então não esqueçam que os ligantes têm que ser iguais, tá? Se, por exemplo, aqui não existe essa substância que eu vou exemplificar, mas se fosse um Cl, por exemplo,
ela seria polar, porque nós teríamos 3 nuvens e só 2 ligantes iguais. Um seria diferente. Tá? Então, cuidado, o número de nuvens igual ao número de ligantes iguais, para que a molécula seja apolar. Bom, segundo, faça associação entre o tipo de interação intermolecular e as substâncias abaixo. Então, o tipo de interação, nós estudamos 4 tipos. Se a molécula for apolar, a atração entre elas envolve a interação chamada dipolo induzido. No entanto, se ela for polar, a interação entre elas envolve as forças chamadas ou dipolo-dipolo ou pontes de hidrogênio. Para que haja pontes de hidrogênio, é necessário que o hidrogênio esteja ligado ao FON. O que é FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. E, finalmente, se nós tivermos um íon ligado a uma molécula polar, nós temos íon dipolo, que são as forças mais intensas, forças intermoleculares entre as moléculas. Essas forças que fazem com que as moléculas se atraiam. Então vamos lá ver. Ele quer saber justamente isso. Número 1, dipolo induzido. 2, dipolo-dipolo. E 3, ligações de hidrogênio. Então vamos lá ver. No 1 aqui, 2 átomos iguais, a molécula é apolar. Se a molécula é apolar, a ligação entre elas, O2 ligado ao O2, ao O2, para formar o estado líquido, é dipolo induzido. Portanto, aqui nós vamos colocar o número 1. A mesma coisa para o H2. Átomos iguais, apolar. A ligação entre moléculas apolares sempre é o chamado dipolo induzido, que são aquelas interações fracas, né? As mais fracas de todas as outras. Então, também eu coloco aqui o número 1. No caso da água, eu coloquei aqui a fórmula estrutural da água. Ela tem, na verdade, 1, 2, não esqueçam, parzinho de elétrons também são considerados nuvens. 1, 2, 3, 4. 4 nuvens, 2 gigantes iguais, ela é polar. Bom, moléculas polares podem formar ligações intermoleculares, dipolo-dipolo, entre 2 moléculas polares, ou pontes de hidrogênio, ou também chamadas ligações de hidrogênios. Para ver ligações de hidrogênio, é necessário que o oxigênio esteja ligado ao H. É aquele FON que eu falei, né? Se o hidrogênio, lógico, para ver ligações de hidrogênio tem que ter hidrogênio. Se o hidrogênio estiver ligado ao F, que é o flúor, oxigênio, o O, ou nitrogênio, o N, vai haver formações de pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. Então veja aqui, a molécula é polar, poderia ser dipolo-dipolo ou pontes de hidrogênio. No caso aqui, como O está ligado ao H, nós vamos ter as ligações de hidrogênio, que ele colocou aqui como sendo o número 3. Depois o HCl.
Quando nós temos dois átomos, se eles forem diferentes, a ligação é polar e, portanto, a molécula também é polar. Então, olha aqui, nós temos dois átomos diferentes, portanto, diferentes eletronegatividades. Portanto, essa molécula aqui é polar. Polar pode ser dipolo-dipolo, pontes de hidrogênio. Para ser pontes de hidrogênio, vamos repetir. O oxigênio tem que estar ligado ao H, o H tem que estar ligado ao oxigênio, ao flúor ou nitrogênio, que não é o caso aqui. Então aqui é dipolo-dipolo, que seria o número 2 aqui, a associação. E finalmente, gasolina. Gasolina, nós já vimos, é um derivado do petróleo. E os derivados do petróleo são hidrocarbonetos, ou seja, eles são formados somente de carbono e hidrogênio. A fórmula geral da gasolina seria C8H18. Mas veja, a gasolina, na verdade, é uma mistura de substâncias, não é uma substância única. A gente representa esse daqui porque é o mais importante, é o chamado isooctano, que dá a chamada octanagem da gasolina. Bom, de qualquer maneira, nós vimos na aula passada que se uma molécula for formada somente de carbono e hidrogênio, ela é apolar. Moléculas apolares são unidas por forças chamadas dipolo induzido. Combinado, turminha? No terceiro exercício está escrito assim: o CO2 sólido, que é chamado de gelo seco, é o gás carbônico, a 79 graus negativos. Então ele passa diretamente do estado gasoso para o estado sólido. Isso é chamado sublimação. E vice-versa também, se ele está no estado sólido, ele passa diretamente para o estado gasoso, tá? Então está escrito assim: o CO2 sólido, gelo seco, pode ser representado por... Então, na verdade, ele desenha um monte de moléculas do CO2, eu estou representando o carbono por essa bolinha azul e o oxigênio por essa bolinha vermelha. Então tem um carbono ligado a dois hidrogênios. No estado sólido, vamos lembrar, as partículas, no caso aqui moléculas, elas estão unidas e organizadas, tá? Então olha a pergunta dele: qual das ilustrações a seguir melhor representa o gelo seco sublimado? Bom, sublimação, vamos repetir, é passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Por isso que é chamado gelo seco. Ele não derrete na mão. Simplesmente as moléculas passam do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então notem, nas mudanças de estado, as moléculas não são rompidas. A única coisa que vão se romper aqui são as ligações entre as moléculas, as ligações intermoleculares. Então, essas moléculas vão passar por estado gasoso simplesmente porque elas se separam. Estado sólido, elas estão unidas e organizadas. O estado gasoso, elas estão separadas, tá? Então, essa é a passagem. Portanto, das figuras ABC, o que representa corretamente o fenômeno físico
da sublimação. Portanto, é a alternativa C. Não vai haver quebra entre as ligações covalentes aqui. Simplesmente as ligações que mantêm unidas as moléculas é que são rompidas. No caso aqui, duas nuvens, dois ligantes iguais, apolar. Portanto, a ligação entre as moléculas de polo induzido. Essa ligação de polo induzido que é rompida. E as moléculas vão se separando, passando, portanto, para o estado gasoso. No quarto exercício, no esquema a seguir, estão representadas, na forma de linhas pontilhadas, determinadas interações intermoleculares ou forças intermoleculares, entre as bases nitrogenadas presentes na molécula do DNA, ácido desoxirribonucleico, timina, adenina, citosina e guanina. Vocês aprenderam em biologia que são aquelas 4 bases. E outra coisa que vocês aprenderam é que a timina se liga sempre à adenina e a citosina se liga à guanina. Então vamos ver por quê. Timina e adenina, olha as linhas pontilhadas, corresponde a 2 ligações intermoleculares. E citosina e guanina são 3 ligações intermoleculares. Então, como a molécula de DNA é uma escada espiralada, os degraus são formados por adenina ligada a timina, citosina, guanina. Estão lembrados? Adenina, timina, 2 ligações. Citosina e guanina, 3 ligações. Por isso que a adenina não pode se ligar à citosina, nem à guanina. Tem que sempre se ligar à timina, por conta do número de ligações. Mas quais são essas ligações? Seriam ligações iônicas, metálicas, dipolo-dipolo? Perceba o seguinte, que sempre o oxigênio está ligado ao H. Perceberam aqui? Olha lá. Ou nitrogênio com H. Tanto numa como outra. Ou seja, se eu tenho H, pode haver a formação de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, desde que o H esteja ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é o caso aqui, não tem flúor, mas os hidrogênios estão ligados ou ao nitrogênio ou ao oxigênio. Portanto, a alternativa D, ligações de hidrogênio. Observe a tabela abaixo, que apresenta a temperatura de ebulição a 1 atmosfera de 3 substâncias. O N2 menos 197 graus centígrados. O HI menos 34 graus centígrados. E o HF 19,5 graus centígrados positivo. Olha a diferença das temperaturas de ebulição entre essas 3 substâncias. Ele pede para a gente identificar o tipo de força intermolecular existente em cada substância no estado líquido. Porque para o estado líquido as moléculas têm que se unir. Para isso tem que haver aquelas forças de atração entre as moléculas. E justifique a diferença de temperatura de ebulição apresentada. Então vamos lá ver. O N2, isso daqui é o exercício número 5. Dois átomos iguais, a molécula é apolar. Então, para manter essas moléculas unidas,
As forças que interagem entre essas moléculas são chamadas de dipolo induzido, dipolo induzido. Eu só vou escrever uma vez, dipolo induzido, para não ficar repetindo. Depois a outra é o HI. 2 átomos diferentes, a molécula é polar. Se a molécula for polar, as forças de atração entre essas moléculas, para mantê-las unidas, pode ser dipolo-dipolo ou pontes de hidrogênio. Para ser pontes de hidrogênio, primeira condição, tem que ter hidrogênio, e aqui tem. Mas o hidrogênio tem que estar ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, o que não acontece aqui. Portanto, a interação aqui, ou a atração entre as moléculas no estado líquido, é chamada dipolo-dipolo. Bom, aqui eu vou repetir que é curtinho aqui, dipolo-dipolo. E finalmente o HF. Então o HF também, 2 átomos, são átomos diferentes e de uma maneira geral, átomos diferentes têm diferentes eletronegatividades. Então a ligação é polar e a molécula também é polar. Sendo polar, a interação entre elas, nessas moléculas, para que se mantenham juntas no estado líquido, pode ser ou dipolo-dipolo ou ligações de hidrogênio. Como o H está ligado ao flúor, ligações de hidrogênio. Então, a molécula polar, onde tem hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio, nitrogênio, vai haver formação de ligações de hidrogênio entre elas, para mantê-las unidas. Então, ligação de hidrogênio. Eu vou escrever assim. E ele pede para a gente justificar. Então, nós já vimos isso. Por via das forças intermoleculares, a atração, a força de atração, ela cresce das ligações de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo induzido. Então, aqui nós vamos ter a intensidade dessas forças, obviamente, crescente. É por isso, só que é o contrário aqui, né? É para baixo. Dipolo induzido, dipolo-dipolo, pontos de hidrogênio. Então, intensidade crescente. Ou seja, a união entre as moléculas apolares pelo dipolo induzido é relativamente fraquinha. Depois vem dipolo-dipolo, que é mais forte, e finalmente ligações de hidrogênio, que tem a maior intensidade dessas forças intermoleculares. Então é essa a justificativa, porque a intensidade das forças crescem nesse sentido, dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio. No exercício 6, ele escreve assim: dadas as substâncias representadas pelas moléculas. Então, aqui estão as moléculas. A ordem crescente de pontos de ebulição será. Então, veja bem, quanto maior a força de atração entre as moléculas, mais difícil romper essas ligações entre as moléculas, para que elas se separem, passando do estado líquido, ebulição, né, para o estado gasoso. Então vamos ver, se eu tenho só carbono e hidrogênio, a molécula sempre vai ser apolar. Então a força aqui é dipolo induzido.
No segundo caso, a molécula é polar. Eu tenho carbono, hidrogênio e outro elemento químico, no caso aqui oxigênio, o que torna a molécula polar. Se a molécula é polar, ela pode estar ligada, as moléculas podem estar ligadas ou por dipolo-dipolo ou pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. No caso aqui, como nós temos hidrogênio ligado ao oxigênio, veja, não é o caso desses outros aqui não, né, que são ligados ao carbono. Tem hidrogênio ligado ao oxigênio, que faz com que essas moléculas se atraiam por ligações de hidrogênio. A mesma coisa, essa outra aqui, ligações de hidrogênio. A última só tem carbono e hidrogênio, igual que o primeiro caso. A molécula é apolar. Então, o que mantém unidas essas moléculas são as chamadas ligações, ou atrações, ou interações, dipolo induzido, dipolo induzido. Então, vamos repetir o que eu falei. Quanto maior a força de atração entre as moléculas, maior a energia que você tem que fornecer para separar essas moléculas, passar do estado das moléculas unidas, estado líquido, para as moléculas livres, estado gasoso. Então, no caso aqui, nós já vimos que pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, são as interações mais fortes. Então, as mais fraquinhas seriam C2H6, C3H8, ambas dipolo induzido. Então, eu vou colocar aqui como sendo as duas que têm pontos de ebulição menores? Não, porque aqui vem o tamanho das moléculas. Então, como as duas têm o mesmo tipo de interação, dipolo induzido e a outra também dipolo induzido, eu vou verificar o seguinte: o tamanho da molécula. Nós vimos na primeira parte dessa aula que moléculas pequenas, se lembra a história do superbonder? Eu vou passar superbonder aqui, uma molécula pequena, e vou tirar, lógico, fazendo uma certa força, mas... Agora imaginem se a molécula tiver uma superfície maior, passar superbonder aqui. Não fica muito mais difícil você separar essas moléculas? Então, essa interação dipolo induzido, com as duas, tem a mesma interação, aquela que for maior, a molécula maior, tem maior dificuldade de ser separada das outras. Então, nós vamos começar com o número 1. O número 1, por ser dipolo induzido e ser menor que o número 4, é a que tem menor temperatura de ebulição. Logo, depois vem a outra dipolo induzido, a número 4. Depois eu tenho dois tipos de ligações de hidrogênio. Vamos supor que aqui, ao invés de OH, eu tivesse Cl. Nesse caso, eu teria dipolo-dipolo. Então, pontes de hidrogênio, a interação é maior do que dipolo-dipolo. Então, logicamente, quem tem OH teria uma temperatura de ebulição maior. Mas aqui, tanto uma quanto a outra formam ligações de hidrogênio. Só que tem um detalhe, aqui formam duas ligações de hidrogênio e aqui uma ligação de hidrogênio. Portanto, uma ligação de hidrogênio vai ser rompida mais facilmente do que aquelas moléculas que têm duas ligações de hidrogênio. Então, a sequência é essa daí.
A sétima, as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, que está aqui a fórmula do número 1, né? É uma substância iônica, veja, tem ânion e o cátion sólido. São mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. Então está aqui, fibras de celulose. Perceba uma coisa, quando nós vimos as interações intermoleculares, nós vimos dipolo induzido, se aqui tivesse apenas carbono e hidrogênio, tanto em uma como a outra. Dipolo-dipolo, aqui formaria, no segundo caso aqui, OH, formaria pontes de hidrogênio. Só que no caso 1 aqui, formaria pontes de hidrogênio com a água. Não esqueçam H2O, pontes de hidrogênio, tá bom? Então ela se ligaria à água por pontes de hidrogênio, né? Por isso que evita que a água passe pela fralda. Só que a outra não tem pontes de hidrogênio. A primeira aqui é uma substância iônica. Então nós temos aquela interação onde a atração é mais intensa, que é o chamado íon-dipolo, né? Na verdade aqui seria a quarta interação, vamos revisar, dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio, íon-dipolo. É o caso dessa fórmula número 1. Nós temos o íon que se liga ao dipolo água, que por sinal forma pontes de hidrogênio. Portanto, a alternativa, para eu não ficar lendo todas as alternativas, é a alternativa E, que está escrito assim: interações íon-dipolo mais fortes entre o policrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Então, lógico, ela é mais eficiente. Ela vai reter mais a água, porque a atração é maior. Ó, que legal, a gente já pode ter até filhos. A oitava. Uma prática de limpeza comum na cozinha consiste na remoção da gordura de panelas e utensílios, como garfos, facas, etc. Na ação desengordurante, geralmente se usa um detergente ou um sabão. Esse tipo de limpeza resulta da ação química desses produtos, dado que suas moléculas possuem. Então vamos lembrar, quando nós vimos o resuminho, eu falei dos sabões. Eu falei que eles têm uma molécula de carbono e hidrogênio longa, só carbono e hidrogênio, portanto, apolar. No caso do sabão, ele tem aqui um íon do ácido carboxílico que se liga ao cátion, no caso aqui o sódio. Essa parte é polar. E eu falei para vocês o seguinte: como a água é polar e a sujeira gordurosa é apolar, óleos e gorduras são apolares, óleos e gorduras se ligam aqui na parte apolar e a água na parte polar. Quando eu enxago, a água leva a sujeira embora, porque ela leva essa molécula embora que está grudada à sujeira. Portanto, a alternativa correta, para eu não ficar lendo todas, olha que preguiça, alternativa C, uma parte apolar que se liga à gordura, cujas moléculas são apolares, e uma parte com carga, que se liga à água, cuja molécula é polar.
Já sabemos trocar fraldas e lavar louça. Turminha, hoje é só isso daí, falou. Quem me ajudou hoje foi essa gatinha maravilhosa chamada Kira. Olha que gracinha. Olha lá a carinha. Oh, meu Deus.